Israel é o relógio de Deus, e o seu verdadeiro nome é Yahweh. O shofar toca na noite de Israel, e os rabinos convidam todos para o recolhimento, para o jejum, para o arrependimento, para as orações. Quarta-feira, 8 de abril, apareceu no céu a superlua, a maior lua do ano. E os judeus de todo o mundo se reuniram em casa para a cerimônia do Seder de Páscoa, realizada pela primeira vez há 3.332 anos, na noite anterior à saída dos israelitas do Egito. O rabino Berger, que cuida do túmulo do rei Davi, no Monte Sião, diz: Deus, Yahweh, tirou os filhos de Israel do Egito em um dia bem específico, um dia que desde o início da criação estava imbuído de poderes de redenção. Os Midrash, ensinamentos homiléticos, dizem que a primeira redenção de Israel ocorreu nesta noite, e a redenção final também. Uma das maravilhas que serão vistas nos fins dos tempos, continua o rabino Berger, é o aumento da lua. Enquanto os judeus, nesta semana que antecede a Santa Páscoa, estão reunidos para a cerimônia, me faz lembrar, porque se parece com a primeira versão do ritual observado no Egito, enquanto o anjo da morte girava pelas estradas para levar embora os primogênitos. Mas, desta vez, está toda a humanidade fechada em suas casas. Tantos rezam, tantos se perguntam o que está acontecendo. Outros, o que acontecerá. Outros já entenderam. Outros ainda permanecem adormentados. Enquanto lá fora passa o vírus, o anjo da morte dos nossos tempos, e que diz a toda a humanidade, aos governos, aos exércitos, às indústrias, aos mercados financeiros, bolsa e ao mundo inteiro de se curvarem diante dele. O rabino Ariel Lipo diz que é a hora de construir o terceiro templo em Israel, para restaurar a fé e para impedir a propagação do vírus, e comparou o monte do templo a uma coroa. E diz também que a palavra coroa significa coroa em todas as línguas, e que a construção do terceiro templo servirá para restaurar a coroa do rei Davi, e não só. Esta também servirá para remover a coroa da doença que tanto sofrimento está causando à humanidade. E que quando o Messias deles for coroado, o vírus desaparecerá. Nesta Páscoa de 2020, o nosso Pai Celestial nos está dando uma única e preciosa oportunidade, aquela de festejarmos a sós ou em companhia de poucos familiares, sem nenhum intermediário, onde cada um será o seu próprio sacerdote, porque penso que Ele quer ver, mesmo já sabendo, o que cada um de nós temos a lhe oferecer. Temos que ter alegria e gratidão por estarmos vivendo os tempos que precedem o Apocalipse. E o diz as Sacras Escrituras hebraica, jamais modificadas no tempo, a natureza, os acontecimentos, e também o estão dizendo os chefes religiosos de todas as religiões. Somos feitos por uma célula divina, somos luz, somos o seu templo, somos a sua igreja, somos a sua habitação. Colocamos as mãos firmemente, amorosamente, um sobre o ombro do outro e nos tratamos como irmãos, como uma verdadeira família. E assim extirparemos o vírus que vive dentro de cada um de nós. E também aquele vírus que está lá fora, o anjo da morte dos nossos tempos. E assim, não teremos mais medo, e não existirão mais vírus, e não nascerão outros bem mais agressivos. Limpamos esta habitação,
façamos em modo que ela volte ao esplendor da luz do Pai Criador, para que possamos ser indignos não só de viver para sempre na sua beleza, na sua paz, no seu amor, mas também pela nossa clausura de todos estes dias e pelas pessoas tantas de todo o mundo. E a tribulação deles fizeram com que eu revivesse a crucificação de Cristo. E eles, como Cristo, foram embora, abandonando-se à misericórdia do Pai. As trevas temem a luz, porque sabem que é a única arma existente para vencê-la. E se somos luzes, devemos descer nas trevas, e só assim poderemos ser vistos. A luz na luz não brilha, se perde. Não podemos permitir que a verdadeira coroa, aquela feita de sacrifícios, de engano, de luta, de sangue, de solidão, de morte, de vida, de amor. E não me importa se este vírus foi criado em laboratório ou não, porque tudo aquilo que existe nesta terra não existiria sem a permissão do Pai. E o Pai, sabiamente, muitas vezes usa os maus atos de Satan para realizar as suas obras. O devemos também em nome das 460 mil crianças que desaparecem todos os anos, e para cada forma de violência, de desrespeito que este mundo foi submetido. Temos o dever de guardá-la, de protegê-la, de defendê-la, para coroar o verdadeiro Messias, aquele que nunca existiu antes e que não existirá nenhum outro a não ser Cristo, Yahshua, o Filho do Pai Eterno. E finalmente, justiça se fará a todos aqueles que não respeitaram a sua única lei, o amor. E é com infinito amor que deseja a todas as crianças, aos professores, aos médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, os dirigentes, os amigos, os parentes e as pessoas que perderam um ente querido nessa dura trajetória dos nossos dias. E a todos os homens de boa vontade que existiram, que existem e que existirão. Uma santa e serena Páscoa. Maria Martos.